Boa noite aí para todo mundo. Nossa segunda aula de modelo de regressão e previsão. Hoje a gente vai ter o nosso primeiro laboratório de R, vai ser uma introdução. Quem já pegou matéria comigo, paciência, tá? Porque é o mesmo slide, basicamente. Eu troquei as coisinhas bem pequenininhas, tá? Mas a ideia é que todo mundo fique no mesmo nível aí, é, para que nenhum tenha uma desvantagem, uma vantagem só porque pegou a matéria comigo, tá? Então a gente vai ver tudo de novo. Tá? Quem já viu é bom para relembrar, né? Vai que perder alguma coisa. As aulas já estão prontas, né? É só clicar aqui no link onde está escrito Introdução ao R. Tá? Então vamos lá. Basicamente, por que eu passo a matéria com um software? Né? Embora a matéria possa ser dada com sua teoria, né? Eu acredito que na prática, os que forem utilizar alguma coisa do que eu passei, vocês vão fazer isso no computador, né? Ninguém vai fazer isso na mão. E porque o dia a dia das pessoas, né, das empresas hoje em dia, necessariamente envolve algum tipo de análise de dados. Né? Você vai precisar importar dados de algum lugar, organizar dados para colocar para ter análise, transformar dados, fazer gráficos, fazer modelos, né? E apresentar os resultados. Né? Então, tudo isso você consegue fazer com o R. É por isso que eu gosto. Tá? Por exemplo, os slides, né, eu fiz no R. Né? Embora vocês tenham o PowerPoint para fazer, eles devem fazer slides muito bons. Tá? Eu gosto do R porque num único lugar eu faço tudo. Tá? E, quem entra no meu site foi feito no R também. Tá? Então, você mata várias coisas de uma só, então é interessante. Tá? E eu vou pular algumas coisas, tá? O R, ele não é apenas uma linguagem de programação, tá? De fato, o forte diferencial do R é que ele foi desenhado para analisar dados. Talvez tenha linguagens de programação mais poderosas, que você consiga fazer mais coisas assim, né? Programação mesmo, tá? Mas o forte do R é analisar dados. Então, certeza que tudo aquilo que você quiser fazer com análise de dados, você vai ter como fazer isso no R. Tá? E o bom é que o R é de graça, você consegue sempre utilizar o R nativo, o R raiz, né? Mas eu recomendo utilizar o R Studio, porque ele deixa as coisas bem mais simples. Tá? E você precisa de instalar os dois. Tá? Por quê? Porque se você só instala o RStudio, o RStudio simplesmente é uma cara bonita, tá? Para chamar o R. Então, se você não instala o R, o RStudio não funciona. E não tem como chamar o R. Então, você precisa instalar o R. Né? Se você está no Windows, você precisa instalar o RTools, né? Também, além do R, e depois instalar o RStudio. Tá? Para quem tiver assim, algum problema com instalar no computador, né? Existe o RStudio Cloud, tá? que é um R na nuvem. Então, vocês fazem clique nesse link aqui, em vermelho, ele vai te levar no site, você pode se cadastrar e tudo mais. O Queen, que ele assim, vai montar uma máquina virtual bem fraca, tá? E ele tem um tempo limitado aí de processamento. Então, você não consegue utilizar durante muito tempo. É só para quebrar o galho mesmo. Tá? Recomendo que você instale aí no teu computador. Tá? Bom, antes da abrir o R, eu quero te apresentar, né, 4 ambientes que você vai encontrar no RStudio. O primeiro ambiente, é o número 1, ele é o editor, onde a gente vai escrever o nosso código. Tudo que a gente escrever no R vai estar no editor. Só que o editor serve simplesmente para editar, né, para escrever o código. No editor a gente escreve as coisas que gostaríamos que o R faça, tá? Mas para o R fazer as coisas, todo o código tem que passar pela consola, ou pelo terminal, né? Que é a área número 2. Na área número 3 vai aparecer o quê?
todas as coisas, objetos, funções, tá? Que estão carregadas no R. Tá? Quando você abrir pela primeira vez, ele vai estar vazio, não tem nada. E na área número 4 vão aparecer os arquivos, as coisas que tem na tua pasta, onde você abriu o R. Tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora para começar? A gente vai criar uma pasta. Tá? Vou criar uma pasta que chama ACA228, tracinho embaixo, 2021/2. Por quê? Porque o nome que me ajuda a lembrar que estamos falando dessa matéria. Né? E, e é nessa pasta que a gente vai criar um projeto do R. Tá? Por quê? Para que fique fácil, para que não fique aquela bagunça de um monte de arquivo quando você abre o R e ele está lendo a tua pasta raiz do teu computador. Então eu criei minha pasta, né? Que tá, não sei onde fica melhor para ver, mas tá aí uma pasta. Eu vou abrir o RStudio. Como eu já estava utilizando o RStudio, ele vai abrir na última coisa que estava trabalhando. Tá? E vocês pode ser que fique um pouquinho diferente. Mas não importa. O que a gente vai fazer primeiro? File e vai criar um novo projeto. Tá? Todo mundo vai ter clique em File e depois Novo Projeto. Quando vocês clicarem em Novo Projeto, vai aparecer uma janelinha com 3 opções aqui. Tá? Como a gente já criou essa pasta, a gente vai na segunda opção, né? Uma pasta existente. Por padrão, aqui vai vir com um endereço, que não vai ser o endereço da nossa pasta. Tá? O que a gente tem que fazer é mudar esse endereço. Você faz clique aqui, né? Aí vai aparecer tudo que tem no teu computador. Né? No meu caso, eu criei a pasta no desktop e faço clique no nome da pasta que eu quero e aperto o botão Open. Então, automaticamente aqui nesse endereço apareceu o endereço do computador, né, onde está a pasta que eu criei, que é a pasta que eu vou utilizar para o projeto da nossa matéria. Tá? Antes de criar projeto, a gente vai dar um tique aqui na opção que fala Open in New Session, abrir em uma nova sessão. Tá? Você vai fazer um clique aí, você vai marcar o quadradinho e agora sim você vai apertar em criar projeto. Bom, vou fazer de novo para que ninguém se perca. Tá? Vou ver se tem alguém aí esperando para entrar. Não tem? Acho que não tem. Acho que não tem. De novo, né? É File, New Project, diretor existente. Eu busco o diretor que eu quero. No meu caso está no desktop. Né? Marco o clique, Open e marco aqui o tique. E vou dar clique em criar projeto. Ele vai abrir um novo RStudio. E de todo mundo, aqui de todo mundo vai aparecer igual. Tá? Como eu tenho 2 RStudio abertos, eu vou fechar o anterior. Tá? Vejam que deve ter um nome aqui, mas você pode minimizar esse aqui e aquele outro que sobrou, vocês fecham. Tá? Para não ficar ocupado a memória do computador. Tá? Então, beleza. O que o R fez? O R, na tua pasta, ele criou esse arquivo aqui. Esse ponto rprod. Ele criou um projeto do R. Então, tudo que a gente fizer aqui, os códigos, eles vão ficar salvos nessa pasta. O que é legal para organizar nossa vida no computador, né? Porque se você colocar tudo na pasta documentos, fica uma bagunça, ninguém entende nada. Então, vamos criar uma pasta nessa matéria, tá? E tudo vai ficar salvo lá. Depois disso, vamos criar um script. Então, File, New File, Art Script.
e ele vai dividir a minha tela do R, né, a parte esquerda, em duas partes. O editor, em cima, e embaixo a consola. Aqui a gente vai escrever nosso código, né? A primeira coisa que a gente vai aprender, que é super útil, é como fazer comentários no R. Por quê? Porque é interessante quando a gente aprende que cada código seja comentado, né? Para a gente saber o que faz, o que não faz, né? E... Comentário no R é com esse símbolo aqui. É o jogo da velha, né? Você faz uma vez, né? Você escreve e o R entende que é um código, que é um comentário. Eu, vamos falar assim, por frescura minha, eu gosto de deixar a parte de cima bonitinha, né? Mas também, se você não fizer isso, não tem problema. Tá? Mas eu gosto, simplesmente deixar no meio bonitinho. Para ficar. Já acostumei a escrever assim meu código. Né? Então, beleza. O meu arquivo, ele tá com um title 1. Por quê? Porque eu não salvei ele. Ou seja, se meu computador desligar, né, eu vou perder tudo. Então eu vou salvar. Eu vou fazer clique nesse botão aqui, né, nesse disquete. Clique. E ele vai pedir aqui para dar o nome. Eu vou colocar aqui aula, tracinho embaixo, 02. Tá? E vou dar salvar. Automaticamente já apareceu aqui o objeto, né? Aula 02. Né? E se você for na sua pasta que você criou, já tem um objeto que chama aula 02. Já tem um arquivo que chama aula 02. Por quê? Porque tudo que foi aberto nesse projeto vai ter salvo nessa pasta. Beleza. Apenas faço um parênteses rapidinho. Quando eu compartilho a minha tela, eu não consigo ver o que está no Google. Tá? Então, se alguém souber que tem alguém esperando para entrar, tá? Vocês podem me avisar. Tá? Outra forma de fazer isso é que todo mundo recebeu um e-mail, né, com um convite, né, para essas aulas. Se você dá em aceitar, né, automaticamente ele vai ficar salvo no teu Google Calendar e você não precisa mais pedir autorização para entrar. Né? Quando você fizer clique, automaticamente você vai entrar porque você já está autorizado. Então é uma boa opção também para não perdermos nada. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender é a instalar pacotes. O que é um pacote? Um pacote ele é um conjunto de funções, dados, coisas importantes, interessantes, que alguém criou para alguma tarefa específica. Tá? O R ele já vem com alguns pacotes básicos instalados, tá? Mas vira e mexe, quando a gente quer fazer alguma coisa específica ou facilitar ainda mais a nossa vida, a gente instala pacotes. Tá? Como é que instala um pacote? Para instalar um pacote é muito simples. Né? A gente coloca install.packets e entre parênteses e entre aspas duplas, coloca o nome do pacote. Tá? E como você vai saber o nome do pacote? Agora, porque eu vou te passar o nome, né? Mas à medida que você for utilizando e você for se acostumando mais com o R, né? Você vai descobrindo sozinho novos pacotes. Tá? Por quê? Porque você vai ficar interessado, vai querer participar nos blogs do R, e vai ver que vira e mexe, alguém cria um pacote legal e você vai querer testar o pacote, então vai precisar instalar. Mas, instalar um pacote, assim como a gente instala um aplicativo no celular, né? Não apenas porque ele foi instalado que ele já começa a funcionar no celular, né? A gente precisa abrir o aplicativo, né? Carregar esse aplicativo, né? Não é que é igual. A gente precisa carregar o pacote. Tá? Instalar o pacote é uma coisa que a gente faz uma única vez. Tá? Você instala o pacote, está instalado. Mas carregar o pacote, Professor, sim.
Para o Windows é melhor baixar o R ou o RStudio? Os dois? Os dois, isso. Para o Tá. usuário de Windows, você vai precisar instalar também o RTools. Tá? Por quê? Porque como o Windows foi desenhado, né, para usuários, vamos falar assim, padrão, né, que não vai criar um vírus, alguma coisa dessa, vamos supor assim, ele veio com uma configuração, né, que evita, de alguma forma, a gente estragar o computador fazendo algum programinha, vamos falar assim. Tá? Esse RTools o que faz, ele liberar algumas coisinhas, tá? Para que o R consiga funcionar com um nível um pouquinho mais avançado, vamos falar, do que um usuário normal. Então vai precisar, para instalar alguns pacotes, ter o RTools instalado. Tá? Mas a gente não vai estragar o computador, né? A gente não vai conseguir nenhum programa assim, doidão. Tá? E... Então, para praticar, vamos instalar um pacote que chama Tidyverse, tá? Que ele é um pacote que tem vários pacotes, tá? Que ele é bem utilizado. Tá? Então, eu vou no meu código e vou colocar aqui install, né? E no RStudio, automaticamente, o que aconteceu? Ele já me deu duas opções, né? Ele adivinhou, tentou adivinhar aquilo que eu quero fazer. Como eu concordo com a primeira, que já está marcado o Enter, e vou colocar o nome do pacote. Tá? Para evitar erro, o que a gente faz? A gente copia o nome do pacote, né? E cola aqui entre aspas. Vou colocar aqui. Para instalar, precisa o nome precisa estar entre aspas. Então, beleza. Eu escrevi aqui o código, escrevi aqui o comando, mas não passei para a consola. Para passar para a consola, o que a gente faz? A gente marca essa linha de código e aperta a tecla Ctrl, e sem soltar a tecla Ctrl, você aperta Enter. E automaticamente a linha 5 passou para baixo. O que o R está fazendo? Ele está indo na internet, no repositório do R, está buscando esse pacote chamado Tidyverse. Ele vai baixar no teu computador. Tá? Uma vez que ele baixa, ele vai instalar. E o meu foi rápido, porque já tenho ele instalado, né? Mas, quem nunca mexeu no R, ele vai instalar um monte de coisa. Vai demorar um pouquinho, vai começar a instalar. Mas uma hora acaba. Tá? Mas, ele instala, né? E depois eu vou querer carregar o pacote. Então, dou um library, que é o comando para carregar, né? Library. Depois que eu escrevo as primeiras letras, e automaticamente o RStudio, ele já mais ou menos quer me vir o que, eu vou escrever e me dá algumas opções, né? Eu posso descer aí com as setinhas, né? Mas como eu quero a primeira, dou Enter. E coloco o nome do pacote, né? Tidy. E como eu já tenho instalado, ele me dá a opção também. Então dou Enter. Então, vou colocar aqui. Para carregar, não precisamos das aspas. Tá? Então a gente instala pacote e a gente carrega pacote. Instalar é uma única vez, carregar sempre que a gente for utilizar esse pacote. Tá? Mas, de novo, eu escrevi aqui o código. Eu não passei para a consola ainda. As coisas não é que só acontecem quando passam pela consola. Então, eu marco a linha 6 e aperto de novo Ctrl, Enter. E ele vai instalar. Enquanto isso, vou ver se tem alguém esperando aqui. Não tem ninguém. Pode ser que algum de vocês apareçam essas mensagens, pode ser que não. Acredito que na maioria vai aparecer, tá? Até pode ser que apareça mais coisas, tá? Mas não tem problema nenhum.
Vocês veem que o nome aula 02 está em vermelho. O que significa isso? Que meu código não está salvo. Então, de tempos em tempos, eu preciso salvar meu código. Eu vou lá, busco o disquetinho, faço clique no disquetinho e ele salvou. Né? Mudou de cor, que disse que está salvo. Tá? Então, beleza. Para praticar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 3 pacotes, tá? E a gente vai instalar eles. Tá? Esses pacotes são fundamentais para a nossa disciplina? Não. Tá? Se você não conseguir instalar alguns desses pacotes, também não tem problema. Tá? Mas a ideia é que você aprenda a instalar pacotes. Então, eu vou copiar esses nomes aqui e colocar aqui. Tarefa 1. Tarefa 1. Instalar esses pacotes. Eu vou instalar os pacotes. Então, para instalar install, automaticamente o gestor já falou para mim, enter, aspas duplas, e para evitar cometer algum erro, né, no nome do pacote, eu vou copiar e colar. Do enter, de novo, install, o RStudio adivinhou, enter, aspas duplas, o pacote gapminder. Install, aspas, L maiúsculo, lá, não, tá? Então, eu vou rodar o código. Você pode marcar e rodar como eu te ensinei, mas como muita gente não gosta de usar teclado, tá? Porque toda hora ficar marcando, né? Você perde milissegundos, vamos falar assim. O que você pode fazer? Você coloca o cursor do mouse na linha 9, em alguma parte, tá? Aí ela ficará aí piscando. Né? Aí você faz Ctrl Enter. Ele vai instalar o pacote. E automaticamente o cursor ele baixou para a linha 10, ficou piscando na linha 10. Então você faz de novo Ctrl Enter. Ele vai rodar a linha 10. Automaticamente o cursor baixou para a linha 11. Ele ficou piscando na linha 11. Então eu vou rodar de novo. Ele rodou a linha 11 e o cursor foi para a linha 12. Então, você consegue rodar linha por linha do código, só colocando o cursor, fazer Ctrl Enter, 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 e vai rodando linha por linha do teu código. O que é bastante útil, né, para você, quando o teu código deu um erro, né, para saber onde que está teu erro, em qual linha. Então, aí é uma forma útil para você ver aí onde que está teu probleminha. Então, beleza. Ele instalou aí. Ele está apenas instalado. Eu preciso de quê? De carregar. Para carregar em library, né? O nome do pacote, eu vou copiar aqui, é só que sem aspas. Né? Library, né? Gapminder, o RStudio já reconheceu, enter. Library, lá, enter. Né? Se eu quiser rodar tudo de uma vez, eu posso marcar as três linhas de código e dou Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ele vai rodar uma depois da outra. Né? Também é uma opção. No meu computador foi bonitinho. Se no teu computador alguma mensagem de erro aconteceu, pode ser pelo seguinte. Primeiro, o pacote não instalou. Então, tente instalar o pacote. Se você rodou para instalar o pacote, mesmo está dando erro, pode ser que na hora de você escrever aqui, você trocou uma minúscula por maiúscula e aí não dá certo. Tem que ser igualzinho. O nome é igualzinho. Tá? É a mesma coisa que estou passando aqui. Bom, esses... Oi.
O meu tá aparecendo no console e eu copiei e colei aí no chat, se o senhor puder dar uma olhada. Sim, Isso claro. atrapalha alguma coisa? Deixa eu ver. Não, não atrapalha não. O que acontece, né? Que existem diferentes versões do R, né? Tem as mais modernas, mais antigas, né? Então, quando tem uma incompatibilidade assim de versão, ele te avisa, né? Olha, saiba que esse R foi construído em tal versão do R, né? Só para você ter uma noção, mas no nosso caso não vai atrapalhar em nada, tá? Vai ficar tranquilo. Entendi. Eu pensei que talvez pudesse ser uma versão antiga e não fosse compatível, sei lá, e eu achei melhor perguntar. Mas tá show, Não, obrigado. não, ele só avisa. Tem casos que a versão não é compatível, mas aí ele simplesmente não instala. Fala, olha, não dá para instalar. Mas quando aparece a mensagem, só um aviso para você saber, né, que talvez não vai funcionar assim tão rápido quanto esperado, talvez, né? Mas tá tranquilo. Tá bom. Comandos básicos, tá? Escrever código no R é muito fácil. Tá? É super intuitivo, tá? Se você quer somar, o que faz? Mais. Né? Se você quer subtrair, o que faz? Menos. Se você quer multiplicar, você faz um X, né? Mas no computador não vai um X, porque X é uma letra, né? Você vai um asterisco. Você quer dividir, colocou uma barrinha. Você quer elevar uma potência, né? Elevar, né? Cima. É um chapeuzinho, né? Que vai em cima, colocou o número da potência que você quer fazer, né? E tem algumas funções básicas. Eu vou copiar esse código. Você consegue copiar como? Você passa pela área cinza e vai ter uma opção de copiar código. Você copia o código. Vou colocar aqui comandos básicos. Tá? E colei aqui. Então eu vou rodar cada uma dessas linhas de código. Eu coloco o cursor na linha 18, Ctrl Enter. Ele passou a linha 18 para a consola e colocou 2 mais 4, né? E a resposta é 6. E vejam que ele faz sempre uma cor diferente, né? Aquilo que eu dou de comando, no meu caso, está aparecendo em uma cor roxa. E a resposta do R, né, o que ele está devolvendo, aparece, nesse caso, cor preto. Né? E no teu, pode ser que apareça uma cor diferente, não tem problema nenhum, tá? Isso porque no RStudio você consegue configurar as cores que você quer trabalhar, tá? Bom, algumas cores, né? Mas não alterem nada o funcionamento. Eu vou continuar rodando. 3 menos 1, 2. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2, 10. 2 elevado ao cubo. Tem algumas funções também no R que é bem definidas. Né? Esse aqui, que me dá o valor inteiro, o maior valor inteiro, né? Calculo o seno do número, cosseno do número. Vou colocar até aqui. Maior valor inteiro. Esse aqui, o seno do número. Esse aqui é o cosseno do número. Isso aqui, quando rodar a linha 26, vai dar erro em todo mundo. Por que deu erro aqui e não deu erro aqui? Vejam o que acontece. Se eu vou na console, faço clique aqui, escrevo pi, ele vai me devolver o número pi. Tá? Porque pi é um nome para o número pi, que já vem implementado no R. Só que tan, o que é tan aqui? Tan é uma função, né? E aqui estou colocando, eu preciso colocar um número aqui, vou colocar aqui 10. Tá? Ou 20, sei lá, como se quiser, tanto faz. Tá? Agora sim ele vai calcular a tangente. Tudo no R que você precisa, tá? Você precisa definir tudo sempre. E aqui, né, é uma identidade trigonométrica.
Se lembra do vestibular, né? Seno quadrado, mas cosseno quadrado é sempre igual a 1. Então é isso mesmo. Deu 1. Né? Então, por quê? Porque ele já vem com funções predefinidas, né? Básicas. Né? Coisas mais complexas, você precisa de pacotes específicos, uma coisa padrão, não precisa. Eu vou salvar aqui, né? Clique no disquetinho para não perder nada. E vamos continuar. Logicamente que a gente, quando trabalha com dados, quer fazer o quê? Quer analisar dados. Então, para isso, a gente precisa trazer alguns dados para o R. Tá? Geralmente, a gente vai importar dados, que a gente vai aprender também. Mas hoje, né, para ir devagar, a gente vai criar um vetor de dados. Tá? E a gente cria esse vetor de dados com essa linha de comando. O que ele faz? O R, para você definir um vetor, utiliza a função C minúscula, entre parênteses, e separado por vírgulas, você coloca os elementos do teu vetor. Então, isso aqui é um vetor de dados. Tá? E o que eu estou falando para o R? Com esse símbolo aqui, olha, pega esse vetor de dados, tá? E salva ele em um novo objeto que eu estou chamando de peso. Tá? Poderia colocar outro nome? Poderia. Poderia colocar qualquer nome que quiser. Tá? Só que uma boa prática é colocar um nome que seja fácil de você entender que coisa tem esse conjunto de dados. Como nesse conjunto de dados, vamos supor assim, o peso dos alunos, eu vou chamar de peso. Para não ficar perdido e entender o que estou fazendo. Então, beleza. Vou colocar aqui peso. Se você quer fazer esse simbolinho aí, esse aqui, você faz Alt, tecla Alt, e aperta o sinal menos. Automaticamente aparece esse símbolo. E aí você vai definir o vetor. Tá? Deixa eu só ir para trás aqui para... Coloca C minúscula, não pode esquecer o C minúsculo, senão dá erro. 66, 75.3, 82.1, 51.5, 72, 71.7, 68.2 e 70. Tá? Aqui eu vou colocar aqui C para definir um vetor. Tá? O que mais vou colocar aqui? Eu sei que no português, números decimais são separados com vírgula, né? No R não, no R é com ponto. R utiliza o ponto para decimais. Tá? A vírgula no R é utilizada para separar elementos do vetor. Então, a primeira coisa que eu quero fazer vai ser somar os pesos desses alunos, vamos supor. Então, quero somar, escrevo soma, que apareceu aqui, e peso. Deixa eu puxar aqui. Então eu vou rodar a linha 31, tá? E deu erro. Aqui, acredito que todo mundo deu erro, né? Mas alguém saberia me dizer por que deu erro? O que eu fiz errado aí? O que vocês acham? O Luciano colocou, não declarou a matriz ainda, para o vetor, desculpa. Exatamente. Por quê? Porque eu escrevi aqui, mas eu não pedi para o R codar essa linha de código. Né? E veja que aqui na parte superior direita está vazio o ambiente. Eu vou rodar a linha 29 e automaticamente o objeto peso, que tem 8 elementos, Professor, salvo aqui. Sim. Isso que você fez agora na linha 29 é aquilo de Ctrl Enter? Isso, Ctrl Enter. Tá.
Então, o que significa esse peso que está aqui? Que esse objeto que eu chamei de peso, que poderia chamar de qualquer outra coisa, agora está salvo na memória do R. E eu posso utilizar esse objeto para fazer o que eu quiser. Somar, calcular a média, o que for. Tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou somar o peso. Né? Eu vou calcular a média do peso. O que mais? A mediana do peso. O desvio padrão do peso. Calcular a variância do peso. Professor, como você sabe que são esses nomes? Porque já trabalhou muito tempo, né? Porque tem um manual falando todos os nomes, né? Mas não é para se preocupar, assim. Você vai aprender aos poucos, né? Por exemplo, agora já aprendeu esses nomes aqui, né? E esse aqui é soma. Esse aqui é a média. Mediana. Desvio padrão. Isso aqui é a variância, tá? Então eu vou rodar linha por linha. Cursor na linha 31, Ctrl Enter. O cursor pulou para a linha 32, né? Ctrl Enter. Está calculando aqui na consola. O cursor pulou para a linha 33, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. E ele fez linha por linha todas as coisas que eu quero. Certo? Então, tá tranquilo. Até aqui tudo bem? Tá todo mundo tranquilo? Alguém deu erro? Tranquilo, professor. Maravilha. Não esqueçam só de salvar aqui o arquivo, né? Para não perder o que a gente está fazendo. Então, para praticar, a gente vai pular esses dois exemplos, tá? A gente vai focar só no exemplo terceiro. Vocês vão escrever esse vetor de dados. Vocês podem copiar aqui o código, né? E colar lá. E calcular todas essas coisas no R. Né? Assim como eu fiz aqui, né? Sempre cada comando numa linha, né? Vocês vão fazer isso para praticar. Vou dar uns 2 minutos, 3 minutos, sei lá. E depois eu faço só para ver aí. Tá? Então, beleza. Vocês têm aí uns 2 minutinhos. Eu vou só voltei.
E aí, conseguiram? Deu tudo certo? Professor, eu estou instalando o R agora, porque eu não sei usar esse tipo de coisa, então eu esperei a sua aula para baixar, então foi mal. Não, tranquilo. Eu vou fazer aqui, tá? Eu vou copiar o código. Copiar as notas e eu só vou copiar isso aqui para saber, né, o que eu tenho que copiar. Você sempre tem que colocar esse Czinho antes de botar as coisas, professor? Sim, sim. Quando defino um vetor, sim. É a Não, forma como é que defino o vetor mesmo. é só botar C direto depois de notas ou não precisa? Precisa. Tá. Assim. Então, eu vou colar esse código. Vocês vão ver que automaticamente notas já foi carregado no R, né? R já sabe que tem um carinha lá que chama notas, que tem um conjunto de dados. Então, eu vou calcular mínimo de notas, o máximo, soma, o tamanho, a soma de notas dividida pelo tamanho de notas. O que mais tem que calcular? A média de notas, a mediana de notas, o desvio padrão de notas e a variância de notas. Tá? Eu vou até comentar aqui, né, para ninguém esquecer depois. Eu vou mandar depois esse arquivo no Google. Mínimo. Opa. Máximo. Soma. Esse aí calcula o tamanho do vetor, né? Ou que é a mesma coisa, né, do que o número de elementos do vetor. Sabe, né? A média é quem? A soma dos x'inhos dividido pelo número de x'inhos que você tem, né? A soma de peças, a soma de notas dividida pelo tamanho de notas é a média na mão. Na mão porque, assim, estou passando na mão, né? Essa aqui é automaticamente a média mesmo, a função média. Essa daqui é a função mediana. Esse daqui é a função desvio padrão. Esse daqui é a função variância. Tá? Vocês já perceberam que todas as funções, né, quando eu coloco um carinha lá dentro, que chama argumento, ele sempre vai entre parênteses. Né? Em nome da função, parênteses, argumento da função. Sempre é assim. Tá? Então, bom, vou rodar. O mínimo das notas foi 5.2, o máximo foi 9.8, 9.4, a soma foi 130.1, são 17 elementos, a média calculada na mão foi 7.65, logicamente que a média tinha que estar igual, né? A mediana, a mediana do erro, por quê? Porque não existe a função mediana, né? Tem que ser em inglês, né? Mediana. Agora foi. Esses de notas. E a variância do erro também. Por quê? Do erro, porque eu escrevi aqui notas com maiúscula a primeira. E não existe um notas com maiúscula. Existem notas tudo minúsculo. Eu tenho que escrever igualzinho. Tá? Então agora vai. Calculo então a variância. Tá? Então tem que escrever sempre tudo do jeitinho certo. Se você errar, escrever com uma maiúscula, uma coisa diferente, não vai dar erro. Tá? Bom, se você quiser, você pode copiar tudo isso aqui. Se você quiser tudo no vetor, né? Você roda no vetor, tanto faz. Tá? Um vetor e cada elemento é uma coisa que eu pedi. Mas eu gosto de fazer o código organizadinho, acho que fica mais fácil, pelo menos quando você está aprendendo e visualizar o que foi feito. Tá? Outra forma.
vocês veem que escrever comentário é super útil, né? Por isso eu falei que é a primeira coisa que tem que aprender, né? Porque depois, quando você for reler seu código, você já sabe o que faz, né? Você pode relembrar. Salvar o meu código. E bom, a gente trabalha no R com vetores, matrizes e outro tipo de objetos também. Tá? Primeiro a gente vai aprender a fazer vetor, que a gente já tinha feito né, para peso e para notas. Né? E um vetor, ele é definido utilizando esse carinha aqui, nesse C minúsculo, abre e fecha parênteses. Sempre tem que ser assim. E todos os elementos do vetor têm que ser do mesmo tipo. Tá? E todo mundo vai ser número, por exemplo. Né? Eu vou copiar esse código aqui. E vou rodar. Assim que rodar, aparecer aqui em cima. Tem notas, peso, x. E esse código também rodou e passou aqui para embaixo. Só que eu só pedi para o R fazer o quê? Pega esse vetor 6, minúsculo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e salva no objeto que eu chamei de x. E eu não pedi para ele mostrar o x. Se eu quiser ver o x, tenho que chamar né, a pessoa né, pelo nome. Escrevo x, rodo o código e vai aparecer na consola 1, 2, 3, 4, 5. Está me mostrando aquilo que tem no meu objeto. Professor, esse x é o nome do vetor, é isso? Isso. Você pode chamar qualquer coisa. A gente, maioritariamente, trabalha com números, né? Mas não é a única coisa que o R faz. Né? O R também vai ter vetores lógicos, né? Verdadeiro, falso. Caracteres, que você pode colocar nomes, sei lá, nomes de clientes, marcas de não sei que coisa, provedores que você tem, né? E números que podem ser inteiros ou reais, né? Por exemplo, para eu falar que não falei, né? Eu chamei esse objeto aqui de x lógico, passar aqui lógico. Né? O que significa isso? Que meus elementos são lógicos, né? Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Se eu queria perguntar para o R que tipo de objeto é, eu utilizo uma função que chama typeOf. Então eu falo, olha, isso daí é lógico. Depois escrever texto. Nomes, por exemplo, Elisa, Lucas, Brenda, Caio. Eu pergunto que tipo de objeto é esse cara, esse vetor é o vetor de caracteres. Né? Tem de números também. Né? Números por padrão, o R sempre vai entender que são números reais. Tá? Se você quiser fazer muita questão de que são números inteiros, você coloca aí um L, 2L, 3L, 4L. Mas por enquanto a gente não vai se preocupar com isso, tá? Tudo bem que um número inteiro que para menos memória no computador, mas por enquanto a gente não vai ligar para isso. E bom, um vetor de números reais. Né? E uma coisa importante é a seguinte, né? Um vetor sempre tem que ter o mesmo tipo de elemento. Se eu misturar, que eu estou misturando aqui, verdadeiro, que é lógico, número real, número inteiro, Carlos com caráter, o que ele vai fazer? Ele vai ter que escolher e passar tudo para o tipo de dado. O que ele vai escolher? O tipo de dado mais fraco. O mais fraco, nesse caso, é o caráter. Né? Então, ele vai passar tudo para caráter. Né? Tanto que true não apareceu true lógico, apareceu entre aspas. Ele pensa que um texto escrito true. O número pi apareceu entre aspas. Está falando que um texto do número pi. O 3 entre aspas, tudo entre aspas. Ele passou tudo para um texto, né? Tudo para o caráter. Então, muito cuidado aí.
Por exemplo, se eu quiser somar π mais 2, vai falar assim, como você está somando uma letra com um número? Ele não vai fazer isso. Ele não vai conseguir operar. Então, algumas vezes, a gente pode estar interessado em ver o que tem em um determinado elemento do vetor. Tá? Por exemplo, eu quero, ver o que tem no elemento número 3. Tá? Eu vou trocar aqui o 3 por 10, tá? Vejam que aqui o vetor x está 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui na direita. Eu vou rodar de novo esse código, ele vai atualizar, né? 1, 2, 10, 4, 5. Ele sobrescreveu, né, o x que tinha antes pelo x novo. Vamos supor que eu quero saber o que tem, qual que é o valor que tem no elemento que está na posição 3. Tá? Então eu rodo, né, coloco x, que é o nome do objeto, né, entre colchete, coloco o número 3, que é a posição 3. E ele vai me devolver o número 10. Falando, olha, na posição 3 tem o número 10. Tá? Vamos supor que você falou, putz, por que tem o número 10? Está errado, aí não deveria ser, né? Você poderia trocar aqui, como eu troquei, mas também você pode fazer assim, né? Pega a posição 3, né? Alt menos, e na verdade esse 10 era 10, era 8. Você vai ver que ele vai atualizar o número 10 para o número 8. Ele atualizou simplesmente essa posição, né? O elemento que estava nessa posição foi atualizado. Então a gente consegue fazer isso aí nos elementos do vetor. Tá? Até aqui tranquilo? Tá conseguindo acompanhar tranquilo? Essa aula vai ficar gravada onde, professor? Vai. Tudo fica gravado. Não, vai ficar onde? Tem o site da disciplina, tá? Tem o site da disciplina, ele sempre vai aparecer, ó. Aqui tem um link. Ah, tá. Já entendi. Isso. Tá. Valeu, professor. Imagina. Professor, Oi. o arquivo do R, você vai disponibilizar também? E a gente faz na aula? Sim, também. Show. Esses arquivos eu mando tudo pelo Google Class, tá? Então, não esqueça de se cadastrar aí no Google Class, aí eu mando tudo lá, aí vocês conseguem dar uma olhada. Bom, mas não tudo no R é vetor, né? Geralmente a gente trabalha com matrizes também. O que é uma matriz? Se você lembra de matemática, né? Uma matriz é basicamente uma tabela, né? Tem linhas, tem colunas. Né? Em cada posição tem um número, né? É isso mesmo que é uma matriz. Tá? E no R é da mesma forma. Assim como utilizávamos a letra C minúscula para definir um vetor, para definir uma matriz no R, utilizamos a função que chama matrix, né? De matriz, né? Onde eu vou passar os elementos, que eu estou passando para ele como um vetor, né? O número de linhas e o número de colunas que eu quero. Tá? Vou colocar aqui número de linhas. Número de colunas. E eu vou rodar o código aqui. E apareceu aqui em cima A. Se você fazer clique aqui na letra A, vai te abrir um arquivinho aqui que está escrito, olha, variável 1, variável 2, variável 3, né? E os números aqui do lado. Vou fechar aqui. Se você quer ver aqui na consola o que tem nessa matriz A, você escreve A, roda o código e aparece 1, 2, né? Ele completou por coluna, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putz, professor, eu não queria completar por coluna, eu quero completar por linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem problema. Se você quiser por linha, é simplesmente falar para o R que você queria por linha. Vai nessa por, row, linha.
né? Verdadeiro. Pergunta, por linha? Sim, isso, eu quero por linha, tá falando. Eu vou rodar aqui. E agora ele preencheu por linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ficou tranquilo. Eu vou salvar para não perder. Tá, e vamos continuar. Bom, eventualmente você pode querer saber o quê? A dimensão de uma matriz. Você coloca dim, né? O número de colunas de uma matriz, o número de linhas da matriz, ou a transposta da matriz. Tudo que você consegue fazer em matemática é igualzinho. Então, ó, a dimensão da matriz, 2 linhas por 3 colunas. Número de colunas da matriz, 3. Número de linhas, 2. A transposta da matriz, essa aqui. Tá? E você consegue fazer um monte de coisa, tá? Sempre e quando você respeite as regras matemáticas, né? E você não pode também... Ah, é capaz, não, também não vai fazer, né? A gente consegue selecionar elementos da matriz, né? No vetor, você dá entre colchete o número de elemento, né? Como é matriz, você precisa dar o número da linha e o número da coluna, né? Então, por exemplo, a linha 1, coluna 1, o elemento que está aí, na matriz A, eu, se eu pedir, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, A, né? A linha 1, a coluna 3, linha 1, coluna 3, vai me devolver o número 3. Se eu quero, em lugar disso, eu quero a linha 2, coluna 3, linha 2, ele vai me devolver o número 6. Às vezes a gente quer selecionar algum elemento aí, alguma coisa, a gente consegue fazer. E assim como eu substituir valores para o vetor, também consigo substituir para a matriz. Bom, aqui coloquei algumas coisas que servem, né? Aqui estou invertendo uma matriz, só que como a gente unicamente consegue inverter matriz quadrada, né? Eu selecionei as 2 primeiras linhas, as 2 primeiras colunas e calculei a transposta. Se multiplicar matriz, né? Outro objeto que é importante no R, temos vetores, matrizes, agora vamos ver listas. Tá? As listas é basicamente um conjunto de outros objetos. Ele é bom porque você, por exemplo, em vetores e matrizes, você não consegue misturar objetos de classes diferentes. Ou todo mundo é número, ou todo mundo é texto, e por aí vai. Nas listas, você consegue misturar assim. Tá? Eu vou copiar aqui a primeira linha. Tá? Eu vou rodar meu código. Ele salvou aqui, hein? Lista. Se eu quero ver isso aí, o que tem aí, vou colocar list, o nome, né? Data, colcheia de colcheia 2 vezes, e vou pedir a primeira posição, né? O primeiro elemento da lista. Ele vai fazer o primeiro elemento da lista vermelho. Eu quero agora o segundo elemento da lista, que no caso é um vetor. Ele vai me devolver o vetor. O terceiro elemento da lista. Bom, e assim vai para todo mundo, né? Se eu quero ver tudo, acho que eu dou um print, né? Print, list. Acho que é isso. Isso. Então ele me dá o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento, o quinto elemento. O legal das listas é que em uma sabe um texto, na outra um vetor, na outra uma coisa lógica, na outra um número, na outra uma matriz. Eu consigo misturar várias coisas que eu quero salvar no único projeto do R. Então isso daí é legal. Tá?
Bom, existem outras estruturas no R também, mais complexas, tá? Mas a gente vai aprender elas à medida que a gente for utilizando na matéria, tá? Para não passar tanta coisa numa aula só, eu passo tudo isso e eu vou com calma, tá? Até aqui uma pequena tarefa que a gente vai fazer agora. A gente vai esperar uns 4 minutinhos. Tem uma função que chama renorm, que ele gera números aleatórios de uma distribuição normal, padrão. Tá? A gente vai criar um vetor que vamos chamar x normal, tá? Que vai ser formado por 4 elementos de uma distribuição normal padrão. Tá? Depois vamos criar uma matriz M com 3 colunas, em que cada elemento são os elementos contidos em x normal. E depois vamos a multiplicar isso aqui e isso aqui, ver qual que é a diferença de um com o outro. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui do lado para conseguir ver. Né? Cria um vetor. Né? Vou colocar aqui. Né? Chamado x normal. Beleza. Alto. Menos. Formado por 4 elementos de uma distribuição normal padrão. Eu sei que o R enorme gera elementos anormal, R enorme, né? E aqui o R tudo também dá uma dica. N, a média é 0 e o desvio padrão é 1, né? Que é a normal padrão. Então, N é o número de elementos que eu quero. Então, N igual a 4, você pode escrever, ou diretamente 4. Ele vai entender que é o primeiro que você deu, está pegando 4 números. Então eu vou rodar esse código aí. Ele rodou, mas eu não estou vendo nada. Mas eu quero ver. X, assim embaixo, normal, eu rodo o código. Ele me devolve aqui 4 números aleatórios que vêm de uma distribuição normal. Tá? Professor, os meus números não deram iguais. Ainda bem que não deu igual. Por quê? Porque não era aleatório. Né? Se fosse igual de todo mundo, não seria aleatório. E por que isso é legal, por exemplo? Olha, eu vou só como exemplo, eu vou criar aqui 10.000 e vou criar um histograma disso aí. Tá? Histograma é com a função hist. Não se preocupe agora que depois vai ter outra aula para ver gráficos. Tá? Não é essa cara de distribuição normal que você aprendeu na matéria passada? É, né? Por quê? Porque ele gerou vários números aleatórios, né? Fiz um grafiquinho, né? Então ele está gerando mesmo dados de uma distribuição normal. Então, vamos lá. Qual que era o 2? Cria uma matriz M com 3 colunas, em que os elementos são os elementos contidos em X normal. Beleza. Então, eu vou criar M, uma matriz, que os elementos são os elementos que estão em X normal, e que 3 colunas, N com igual a 3. Cria uma matriz com 3 colunas e que os elementos... Beleza. Então, vou rodar. Como eu quero ver o que vai dar isso daí, eu vou pedir também para ele mostrar, ou printar, como a gente fala quando programa, embora seja o português errado, né? Mas o jargão de quem programa é printar, né? Plotar, para fazer um plot, um gráfico. Né? Opa, deu errado por quê? Porque eu tinha feito 10.000, né? Também aí não dá, né? Eixo enorme, 4. O que aconteceu aqui? Mas meu vetor normal, x normal, ele tem 4 elementos. Tá? Mas eu pedi 3 colunas. Então o que ele fez? Ele pegou o primeiro, né? O segundo que começou aqui,
o terceiro, o quarto, mas como eu queria 3 colunas, ele começou a repetir os dados, né? Pegou 3 aqui, ele começou a repetir, tá? Não é tudo linguagem que faz isso. Outras linguagens, eles proíbem fazer isso porque pode te levar ao erro, tá? Mas o erro permite por algum motivo, tá? Então é bom sempre ficar esperto. Então, no final, ele devolveu a quem? Vamos calcular a dimensão da matriz, né? Ele devolveu uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Tá? Calcule M multiplicado por M. M multiplicado por M. E depois calcule M, porcentagem, multiplicação M. Vamos ver o que acontece. M multiplicado por M, ele funcionou. Rodou. Isso aqui deu erro. Por que deu erro? Porque esse pontinho aqui entre as matrizes, ele está multiplicando os números elemento a elemento. O que é isso, professor? Vamos supor que esse cara aqui é M. Vamos supor que esse daqui é 2, 3, 4, 1. Tá? Quando eu fiz M multiplicado por M, peraí. Não, esse foi da frente. 1 de novo e 2. Tá? Quando eu fiz M multiplicado por M, ele está pegando 2 matrizes M, ou seja, 2, 3, 1, 4, 1, 2. Fazer uma multiplicação elemento a elemento, né, por essa mesma matriz M. 3, 1, 4, 1, 2. Ou seja, ele vai pegar esse elemento, vai multiplicar com esse elemento. Vou dar aqui um 4. Esse elemento com esse elemento, vai dar um 9. Esse com esse, vai dar 1. Esse 4 com esse 4 vai dar 16. Esse 1 com esse 1 vai dar 1. Esse 2 com esse 2, que vai dar 4. Isso que ele fez. Multiplicação elemento a elemento. Só que isso não é uma multiplicação matricial. Né? Se eu quiser uma multiplicação matricial, eu tenho que pegar esse símbolo aqui. Tá? O que seria uma multiplicação matricial? M e isso. M e 2, 4, 1, 3. E aqui vou colocar uma matriz de 2 por 2, porque multiplicação tem que cumprir essa ordem de matriz, né? Se eu pedir M por M, M, esse cara aqui, que é a multiplicação matricial, ele vai multiplicar as matrizes, né? E como multiplica a matriz, né? Então, vamos ter aqui embaixo 2, 4, 1, 3. Aqui 2, 4, 1, 3. Aqui não lembrar de matriz, vamos relembrar. Então, como que é, né? Pega a coluna e pega a linha, né? Vai ser aqui 2 vezes 2 mais 4 vezes 1, meu elemento. Né? Depois eu fazer essa linha por essa coluna. Né? 2 vezes 4 mais 4 vezes 3. Né? 4 vezes 3. Agora, essa linha por essa coluna. 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. Né? E por último, eu vou pegar essa linha com essa última coluna. 1 vezes 4 mais 3 vezes. Né? A operação foi completamente diferente. Quer dizer, o ponto faz multiplicação elemento a elemento, e esse porcentagem, asterisco, porcentagem,
faz multiplicação matricial. Tá? Essas são as diferenças aí. E por que não deu certo aqui? Porque, ué, a dimensão de M é 2 por 3. Né? Ou seja, deixa eu ver aqui. 2 por 3, né? Multiplicado por uma matriz 2 por 3, não dá certo, né? Por quê? Porque para conseguir multiplicar matriz, o que precisa acontecer? Esse cara aqui tem que ser igual do que esse cara aqui. Então não vai multiplicar. Agora, se usar a transposta, né? A transposta vai ser 3 vezes 2, multiplicado por 2 vezes 3, aí vai dar certo, né? Aí deu certo a operação matricial. Tá? Ué? Não sei o que está acontecendo aqui. Pronto. Tá. Bom, aqui não sei porque coloquei 2, porque eu perdi 3 colunas, mas tudo bem. E é mais ou menos a mesma coisa aí que estava fazendo. Uma coisa importante no R que vocês têm que aprender é a função help. Por quê? Porque ele nos dá um help. Quando a gente fica perdido, qual é a função de uma função, a gente chama o help, ele te ajuda. Por exemplo, aquela função R enorme. Putz, o que ela faz? Como funciona? Help. R enorme. Tá? O nome da função. Né? Eu rodo, vai aparecer aqui a ajuda e fala, olha, distribuição normal. Density Distribution, todo em inglês, né? Mas aqui me explica como funciona a função. E aqui no final, bom, você pode ler tudo se quiser, né? Mas no final ele te dá exemplo de como usar. Né? Por aí pode ter um R enorme. Tem exemplos de que enorme. Tem R enorme. D enorme. Ele pulou aquele R enorme. Mas pelo menos te fala aqui, olha, R enorme funciona assim. N é o número de observações, né? Média é o vetor de médias e esse D é o vetor de desvio padrão. Né? Então, por padrão, ele tem média 0, variância 1, desvio padrão 1. Né? E esse N é o número de elementos. Então você agora já sabe como funciona a função. Tá? Nos dá uma ajuda para saber como funciona a função. Tá? Então, você pode também fazer essa função, esse help com interrogação, nome da função. Por exemplo, R unif, que é outra função. Né? Distribuição uniforme. Né? Então, ele vai falar coisa da distribuição uniforme. Então, isso acaba sendo bem útil no comecinho, né? Para a gente não ficar perdido. Então, qual que é a missão de vocês? Tá? Fazer isso aqui, essa tarefinha aqui, eu quero um vetor chamado x uniforme, que contém assim números aleatórios de uma distribuição normal, de uma distribuição uniforme, 5, 10, né? Se você não sabe, dá um help. Aplica logaritmo disso aí. Né? Cria um vetor chamado x tracinho x, que contém assim números aleatórios de distribuição que quadrado. E assim você vai aprender algumas coisinhas aí. Tá? E no começo pode parecer um pouco chato, um pouco difícil, mas não é. Tá? A gente brincando, a gente fez quantas? 85 linhas de código. Tudo bem que eu pulei algumas linhas, né? 75 linhas aí que você depois consegue aproveitar e fazer algum programinha para alguma coisa. Né? Aos poucos a gente vai aprendendo isso aí. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou muito fácil, muito difícil, ficou tranquilo? Assim, professor, eu não sou muito de tecnologia, porém eu não entendi nada da metade para o final. Eu também fiquei meio perdida. Então, Mas assistir acho essa que aula a aí gente se uns 3 acostuma meses. com o tempo. Não, tranquilo. O bom que eu vou ter para a gravação, né? Que ela fica gravada, né? Qual que é a experiência que nós temos